250 anos, um quarto de século, 10 gerações. Hoje é 4 de julho, os Estados Unidos estão comemorando seus 250 anos da Declaração de Independência. E é por isso que eu te convido para fazer um exercício. Por alguns minutinhos, vem comigo para a gente deixar de lado a política atual, as preferências e paixões, e vamos olhar para a história. E ao olhar para a história, vamos enxergar o espírito dos fatos, não as opiniões. Vamos enxergar a realidade que construiu esses fatos, sem paixão, mas com sensibilidade, com crítica, mas sem preconceito, sem ideias pré-concebidas. Porque muito do mundo moderno foi profundamente moldado a partir da experiência americana. E não foi uma imposição yankee imperialista, muito pelo contrário, porque os Estados Unidos ajudaram a consolidar 5 grandes contribuições fundamentais para a humanidade moderna. Vamos a elas? Numa época de monarquias e impérios, de reis onipotentes que governavam sem lei por seus decretos e seguindo seus interesses pessoais, um grupo de jovens rebeldes e absolutamente apaixonados pela liberdade achou que dava para formar uma nação fugindo dos reis, independente de reis hereditários, sem nobres distantes do povo, mas com eleições livres, com separação de poderes, com Estado de Direito e, acima de tudo, com liberdade para os indivíduos. Esses jovens idealistas lutaram contra o mais poderoso império da história. São os famosos pais fundadores, e suas ideias foram postas em prática, gerando a primeira democracia constitucional do planeta. Antes disso, a maior parte da humanidade vivia sob reis absolutos, sob impérios, aristocracias ou governos hereditários em que o poder se concentrava na mão de uma elite de que era passada de pai para filho. Depois da Revolução Americana, tudo mudou. A mentalidade americana transformou a inovação num sistema permanente, aproximando empresas, pesquisadores e empreendedores, descartando a cultura dos monopólios e premiando aqueles que sabiam inovar. Antes, as grandes invenções dependiam quase sempre de iniciativas isoladas. E a partir do modelo americano, a inovação passou a ser contínua e acelerada. Até por conta disso, lideraram a revolução tecnológica e digital que nos trouxe o computador pessoal, a internet, o GPS, a inteligência artificial. Boa parte das ferramentas que usamos no dia a dia hoje surge da genialidade das empresas e dos inventores americanos. Antes disso, a informação trafegava lentamente, era cara e limitada. Hoje ela circula praticamente na velocidade da luz e está ao alcance de todos. Os Estados Unidos difundiram mundialmente a ideia de que a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e os direitos individuais pertencem a todas as pessoas, não apenas a uma elite. Foi um dos pais fundadores americanos, Thomas Jefferson, que redigiu a famosa Declaração dos Direitos do Homem, que até hoje norteia a própria ONU. Durante séculos, direito à vida, direito à liberdade, direito de compra, direito de opinião eram privilégios que eram concedidos pelo nascimento, pela riqueza ou pela posição social de cada um. A experiência americana ajudou a consolidar a ideia de que o indivíduo deve estar protegido por lei, porque essa lei, em última análise, emana da própria natureza divina de Deus. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lideraram a construção de uma ordem internacional baseada em cooperação econômica, em paz, reconstrução e instituições multilaterais, aumentando o diálogo, aumentando a autonomia até mesmo das menores nações do período. Depois de séculos marcados por impérios, guerras de conquista, rivalidades entre grandes potências, o mundo viveu, após a Segunda Guerra e sob a orientação dos Estados Unidos, um dos mais longos períodos de estabilidade e prosperidade de sua história. Mas é importante deixar claro uma coisa: os Estados Unidos não inventaram a democracia, eles não inventaram a república, eles não inventaram os direitos naturais, não inventaram o conceito da liberdade religiosa, da liberdade de opinião. Essas sementes todas já existiam. Vinham da filosofia grega, do direito romano, da tradição judaico-cristã, da Magna Carta inglesa, dos pensadores do iluminismo. O grande mérito, então, da experiência americana não é criar isso tudo, mas sim reunir essas várias heranças, adaptando-as a uma nova realidade e demonstrando ao mundo que esses princípios podiam sustentar uma nação, não apenas indivíduos. E deu tão certo que o mundo inteiro ficou admirado e, pouco a pouco, passou a seguir. Os Estados Unidos não criaram a civilização ocidental, mas ajudaram a transformar parte dessa herança num projeto político viável, moderno, duradouro, amplo, democrático, aberto a todos.
E é exatamente por isso que a contribuição dos Estados Unidos se tornou tão influente. Influente pelo exemplo, não pela imposição. A Revolução Americana acabou com o conceito de monarquias imperiais em 1776, 13 anos antes da tão falada Revolução Francesa de 1789. E há uma diferença importante aqui. O mundo inteiro adora a Revolução Francesa, porque ela é utópica, né? Ela fala daquilo que poderia ou deveria ser. Rousseau achava que era só dar liberdade ao ser humano e tudo daria certo. Não deu. Gerou os terrores na Revolução Francesa, a febre das guilhotinas, substituiu a monarquia dos Luíses pelo que viria em seguida, o Império de Napoleão. Opressor, conquistador, monocrático. A utopia da Revolução Francesa se mostrou sanguinária, como todas as revoluções utópicas que nela se inspiraram e que vieram em seguida. Já a Revolução Americana tem por base que o ser humano é falível e não há espaço para utopia se não houver direcionamento aos impulsos do ser humano. Por isso, a Revolução Americana se pautou na divisão de poderes, no sistema de pesos e contrapesos, e afirma que os direitos de cada um não vêm da vontade de um Estado ou mesmo de uma regra, de uma lei, mas sim de Deus. Este talvez seja o mais belo e mais importante documento produzido a partir da Revolução Americana. Temos como evidente a verdade de que todos são criados iguais, dotados pelo Criador de direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Essa é uma ideia absolutamente inédita na história humana e mudou nossa forma de ver e pensar a vida, a liberdade, o destino de cada um, a possibilidade de mudar esse destino posta nas mãos de cada indivíduo, desde que ele saiba trabalhar, desde que ele saiba se mover dentro da sociedade, desde que ele saiba prosperar. E existe uma outra contribuição que não pode ser esquecida. Quando todas essas liberdades e conquistas da Revolução Americana, espalhadas pelo mundo, foram ameaçadas pela maior tragédia imperialista do século XX, os Estados Unidos não ofereceram apenas discursos, nem platitudes, nem alternativas. Eles colocaram sua capacidade industrial, econômica e militar a serviço de derrotar aquele regime. Não foi só fala. Milhões de americanos serviram nas Forças Armadas. Centenas de milhares jamais voltaram para casa. Liderando os aliados, os Estados Unidos ajudaram a liberar a Europa do nazismo e a derrotar também o militarismo imperial japonês. Quando os princípios da liberdade foram ameaçados pelo totalitarismo, os Estados Unidos não defenderam apenas com discursos, nem apenas com recursos. Defenderam-nos também com seu próprio sangue. Foram adiante para as linhas de frente, lutaram até a derrota do totalitarismo que ameaçava o mundo. Aliás, se você está acostumado a ver este canal falando sobre a história da Irlanda e a sua luta pela independência e a sua luta pela preservação do seu passado, esse assunto está diretamente ligado à história americana. Porque dos 56 signatários da Declaração de Independência, 3 haviam nascido na Irlanda, pelo menos outros 5 eram diretamente filhos de pais irlandeses. Não é acaso. Irlanda e Estados Unidos compartilham uma mesma história de 2 colônias que lutaram para se livrar dos domínios imperialistas dos britânicos e que, em momentos diferentes, lutaram pelo direito de decidir o próprio destino. A busca pela liberdade ajudou a unir essas 2 nações, estão intrinsecamente até hoje ligadas. Irlandeses lutaram pela independência dos Estados Unidos e os americanos fomentaram e auxiliaram na independência da Irlanda. Hoje é muito comum que os Estados Unidos sejam lembrados quase sempre apenas por suas guerras, pelos seus interesses estratégicos, pelos seus erros, que são muitos, pelas contradições da sua sociedade. E sim, tudo isso faz parte da história. Mas será que essa é a história inteira? Uma civilização ela não pode ser compreendida e julgada apenas pelos seus fracassos. Ela também precisa ser julgada pelas instituições que construiu, pelos princípios que ajudou a consolidar, pelos sacrifícios que esteve disposta a fazer e pelo legado que deixou para as gerações seguintes, não só de americanos, mas do mundo inteiro. É justamente esse outro lado da história que muitas vezes, por ideologia e preconceito, acaba ficando em segundo plano. E é ele que eu quis lembrar hoje. Existe também um lado muito mais leve dessa história, dessa influência. Imagine o seu dia a dia hoje sem o tablet que você está usando, ou o computador, ou o notebook, ou o celular, sem o rock, sem o jeans, sem o blues, sem Hollywood, sem os filmes da Disney, os antigos, né? Os novos são muito chatos, sem os quadrinhos de super-heróis, sem a Broadway, sem os hambúrgueres, sem o smartphone, tanta tecnologia que a gente usa aí hoje que parece universal, parece que sempre esteve ali. Talvez haja uma contribuição ainda maior. Os próprios princípios
que fundaram os Estados Unidos, que fizeram que aquelas colônias falassem vale a pena lutar contra o maior império do mundo, foram usados por eles próprios ao longo da vida para corrigir os seus erros, para mudar o rumo quando havia desvios. Os abolicionistas nos Estados Unidos, quando quiseram acabar com a escravidão, recorreram à própria Declaração da Independência para mostrar que todos os homens são criados iguais. Décadas mais tarde, o movimento pelos direitos civis voltou a recorrer tanto à Declaração de Independência quanto à Constituição para exigir que aqueles princípios fossem finalmente cumpridos para todos. Ao longo da história, os grandes reformadores americanos raramente defenderam abandonar os ideais de fundação. Ao contrário, foram os ideais da fundação dos Estados Unidos que deram a base para sua sobrevivência, prosperidade e avanço. E isso foi difundido para o mundo todo. Defenderam exatamente que o país fosse mais fiel aos seus próprios princípios fundadores. Isso é algo muito raro, porque toda vez que se fala de revolução, o que se fala é de destruição do que havia antes e criação de algo a partir do novo. Muitas revoluções acabam abandonando seus ideais poucos anos depois de vencerem, de se instalarem. A experiência americana, ao contrário, tem sido marcada por um esforço permanente, contínuo, muitas vezes lento, imperfeito, cheio de erros, cheio de conflitos, para ampliar a liberdade, os direitos e a igualdade prometidos desde a sua origem. Isso significa que os Estados Unidos são perfeitos? É óbvio que não. Sua história inclui escravidão, segregação, injustiças, erros controversos, que precisam ser conhecidos, reconhecidos e debatidos com honestidade, sem paixão. Mas a história só faz sentido quando compreendemos essas experiências reais e não falando de utopias de um mundo imaginário. E ao olharmos para trás, ao imaginarmos aqueles jovens reunidos numa sala da Filadélfia, redigindo freneticamente aquilo que eles chamaram de Declaração da Independência dos 13 estados, das 13 colônias, nós vemos que eles não faziam planos apenas para aquelas 13 colônias. Eles planejaram um futuro melhor para a humanidade. É claro que a execução apresentou erros, apresentou momentos de controvérsia, apresentou defeitos, mas ao mesmo tempo apresentava na sua própria condução a essência da resolução desses erros, defeitos e problemas. Porque eles estavam falando ali de princípios, e princípios não pertencem a uma colônia ou a um país ou mesmo a um povo. Princípios pertencem à humanidade. Só que de tempos em tempos, uma nação assume a responsabilidade de preservar esses princípios, de desenvolvê-los, de defendê-los e de espalhá-los. Há 250 anos, os Estados Unidos aceitaram esse desafio. Mal imaginavam o que virariam, mal imaginavam que aquelas colônias lutando para não serem massacrados pelos impostos e pela fome, estavam, na verdade, criando o cenário perfeito para a formação de uma das mais formidáveis experiências da alma humana. Como toda obra humana, esta história é imperfeita. Mas quando olhamos para o conjunto dessa história, fica muito difícil imaginar o mundo moderno sem a imensa contribuição dos Estados Unidos. Parabéns, América. Obrigado pelos seus 250 anos.